Olá, muito bem-vindos aqui ao canal Feito à Mão. Eu sou a Mari Trevisan, como vocês já sabem, a crocheteira responsável pelos amigurumis aqui do canal Feito à Mão. E hoje, na nossa primeira aula do nosso presépio no pote, nós vamos fazer Nossa Senhora. A minha já está aqui pronto. Para quem quer saber aí, proporções, fio que eu estou utilizando em aula, né? Tudo direitinho. Tem o primeiro vídeo aqui de apresentação da peça aqui no canal. Aqui na descrição tem o link com a playlist completa, com todas as aulinhas, então é só clicar aqui que já vai direto lá pro primeiro vídeo também, e ali vocês conseguem saber direitinho com que fio que eu tô trabalhando, qual a diferença da proporção dessa daqui pra outra santinha, que já tá pronta aqui dentro, que essa aqui é um pouquinho maior, porque eu troquei fio e agulha pra vocês pegarem bem aqui na aula, tá? Então aqui, essa minha santinha aqui, como eu já tinha dito na introdução, tem 6 centímetros, porque eu trabalhei com fio Cleia 1000 duplo e agulha de 1,5. Essa daqui eu falei pra vocês que ela ficaria entre 8 e 9 centímetros trabalhando com o fio da Charme e agulha de 2,5. E ela ficou com 8 centímetros, gente, ó. Exatamente 8 centímetros, tá? Então, ainda ficou com um tamanho muito legal pra gente fazer o presépio no pote. Ela ainda é bem pequenininha, bem delicada, também pra chaveiro ou qualquer outros acessórios. É muito fácil de executar, como vocês vão ver aí na aula. Nessa aula, então, a gente faz aqui essa nossa mini santinha. E na próxima aula, a gente já faz José e o Menino Jesus. E na terceira aula, a gente monta o potinho pra ela ficar... pro presépio ficar aqui dentro bem lindo, tá? Também vou ensinar como colocar a luz ali dentro, tá? Então, eu não vou mais me espichar. Tudo que vocês precisam saber tá aqui na descrição desse vídeo, inclusive o link da loja onde vocês compram todo o material para confeccionar essa peça, que é lá na Leilarte Aviamento, patrocinadora aqui do nosso canal do Feito à Mão, tá? Não esqueçam, me sigam lá no Instagram, que lá tem receita free 3 vezes por semana. E se tu não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma aula. Bora para nossa aula, bora crochetar. Então, eu vou iniciar aqui fazendo a base do corpinho, que serve tanto para o José quanto para a Maria, tá? Então, é a mesma base para os dois personagens. E eu vou iniciar fazendo o meu anel mágico, tá? Então, eu vou dar um giro aqui no meu dedo com o meu fio e vou dar minha primeira laçada aqui pra gente trabalhar dentro do anel mágico. Vou iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro do meu anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel mágico e vou para minha segunda volta, onde eu vou trabalhar ela toda em aumentos, tá? Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos juntos, formando o aumento. Então, eu vou seguir aqui fazendo 6 aumentos no total e encerrando a minha segunda volta com 12 pontos. Então, finalizada aqui minha segunda volta com 12 pontos, na minha terceira volta, minha sequência vai ser um ponto baixo e no próximo o aumento. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto e um aumento por toda a minha volta e no final dessa volta eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, eu vou fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. E agora, eu vou seguir aqui trabalhando essa sequência de 2 pontos e um aumento por toda a minha volta, tá? Vou seguir em 2 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai sobrar um pontinho que a gente vai crochetar normalmente. Então, vamos seguir agora em 2 pontos e um aumento até o final e encerrar essa volta com 24 pontos no nosso trabalho. Chegando aqui no final da minha volta, de número 4, me sobrou um pontinho que eu vou crochetar normalmente. Juntando esse ponto aqui com o primeiro que a gente fez aqui, dá uma sequência também de 2 pontos aqui, tá? Aqui eu fiz um desencontro de aumento, porque agora a gente vai fazer o arremate desse fio, pra gente começar a subir o tronco já da nossa santinha. Então, aqui eu vou cortar o meu fio e vou voltar esse último ponto aqui, vou introduzir ele numa agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó. Cortei o meu fio, voltei o último ponto, agora eu vou virar o meu trabalho assim, vou pular aqui o primeiro ponto de base, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, desse jeito, por baixo do meu ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último ponto, pegando só pela alcinha de trás do meu ponto, e também pegando pelas alcinhas do ponto aqui de baixo, pra trancar o meu fio, eu vou passar esse fio aqui pra trás. Aqui a gente tá fazendo um acabamento do falso ponto baixo pra gente encerrar aqui e começar uma carreira nova pra ficar bem plana essa base inferior aqui da nossa santinha, tá? Então,
Então, feito isso aqui, eu posso fazer o corte do excesso desses fios aqui, pra gente começar a subir a base da nossa santinha. Então, aqui, finalizei o meu acabamento dos fios. Agora, eu vou trabalhar ainda sobre os 24 pontos. Então, eu vou vir aqui em qualquer um dos pontos. Não precisa ser nesse ponto que a gente fez o acabamento. Pode ser uns pontos pra frente, uns pontos pra trás. Eu vou pegar aqui 2 pontinhos pra frente do meu acabamento e vou puxar o meu fio, ainda o fio da mesma cor, só pegando lá na alcinha de trás do meu ponto, ó. Pegando só na alcinha de trás. Vou puxar e fechar essa laçada. E aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo, sempre pegando só lá na alcinha de trás. Agora, eu vou fazer aqui ponto sobre os 24 pontos em bló, que é pegando, então, só a laçadinha de trás do meu ponto, assim, ó. Vou pegando só na laçadinha de trás e vou dando toda a volta aqui, trabalhando um ponto para cada ponto dessa carreira de base, então, até chegar aqui no final de novo. Finalizada, então, aqui toda a minha volta em bló. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu trabalhei e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto novamente, tá? Então, agora a gente vai subir aqui no total 3 voltas de 24 pontos. Eu vou fazer a volta 6, 7 e 8 de ponto sobre ponto. Mas agora eu pego assim, ó, o meu ponto inteiro, não preciso mais preservar as alcinhas, eu posso fazer o meu ponto completinho, tá? Então, vamos fazer nossas 3 voltas de 24 pontos. Então, aqui, finalizei as minhas 3 voltinhas de ponto sobre ponto e agora a gente vai fazer uma basezinha interna aqui pra deixar essa base de baixo aqui da nossa santinha bem plana pra que ela fique de pezinho depois, tá? Pra mim botar aqui dentro da minha basezinha, se ela fosse um pouquinho maior, caberia uma tampinha de garrafa PET, tá? Mas como ela ainda é pequena para uma tampinha de garrafa PET, eu vou utilizar um botão, que foi a mesma coisa que eu utilizei dentro da minha outra santinha menorzinha. Eu também usei um botão um pouquinho menor que esse. Então, esse aqui é um botão tradicional, um botãozinho normal aí. E esse meu botãozinho que eu vou usar para essa medida aqui que eu tô trabalhando com esse fio, é de 2 milímetros, quase 1 centímetro, na verdade. Ele tem 2 milímetros, esse botãozinho, tá? Se vocês trabalharem com a outra santinha, vocês vão ter que usar aquele botão de camisa um pouquinho menor que esse, tá? Então, aqui, ó, na parte que é reta aqui do meu botão, ó, aqui tem uma parte que é mais levantadinha e uma parte que é bem retinha. É nessa parte reta que eu vou colar aqui dentro e ele dá bem certinho aqui, dentro da base da minha santinha. Pra fazer essa colagem, eu vou utilizar a cola quente, tá? Mas se vocês querem utilizar outra cola aí, podem utilizar a cola da preferência de vocês. Eu gosto da cola quente porque ela é rápida na secagem, então ela já vai secar e eu não vou ter que esperar a secagem da cola, tá? Então, só vou passar a cola quente aqui e vou vir com ele aqui dentro, no fundo aqui da minha santinha. E daí eu já largo aqui na mesa pra dar o apoio aqui, já pra deixar no lugarzinho bem certinho, tá? E daí ela vai ficar aqui, ó, com a basezinha bem retinha aqui embaixo, pra que depois ela fique bem de pezinho, tá? Se vocês trabalhar com um fio mais grosso e uma agulha mais grossa, vocês vão poder usar uma tampinha de garrafa PET, vai dar bem certinho aqui dentro, tá? Como essa peça ainda é uma peça menorzinha, ainda o botão fica perfeito aqui, tá? Agora, a gente vai dar sequência aqui na nossa receita, depois que a gente já colocou a base interna. E agora, eu vou pra volta de número 9. E na volta de número 9, eu vou iniciar a minha volta trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos baixos, na sequência eu vou fazer a diminuição. E vou repetir aqui essa sequência de 6 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ter 21 pontos no meu trabalho. Então, vamos repetir aqui 6 pontos e uma diminuição mais algumas vezes. Finalizada aqui minha volta, então, das sequências de 6 pontos e uma diminuição por 3 vezes, agora eu vou fazer na volta de número 11, desculpe, na volta de número 10, ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu vou trabalhar sobre os 21 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Então, vamos só trabalhar uma voltinha de ponto sobre ponto. Finalizada, então, minha volta de 21 pontos, agora na volta de número 11, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos, 1, 2... 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. E vou seguir essa sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, nós teremos 18 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 5 pontos e uma diminuição mais 2 vezes.
A volta de número 12, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui a gente só vai trabalhar sobre os nossos 18 pontos, fazendo essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Para a volta de número 13, a nossa sequência será 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. E vamos repetir mais 2 vezes por toda a nossa volta, essa sequência de 4 pontos e uma diminuição, e encerrar aqui a volta de número 13 com 15 pontos no nosso trabalho. Na volta 14, a nossa sequência vai ser ponto sobre os nossos 15 pontos. Então, nessa volta, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base. Na volta de número 15, nossa sequência vai ser 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vamos trabalhar essa sequência aqui por toda a nossa volta de 3 pontos e uma diminuição. E no final dessa volta, a gente vai ter 12 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 16 e última volta aqui do nosso corpinho, nós vamos trabalhar uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e a diminuição. E vamos seguir fazendo aqui 2 pontos e uma diminuição mais 2 vezes, né, por toda a nossa volta. No final dessa volta, a gente vai ter 9 pontos no nosso trabalho. Então, vamos repetir mais 2 vezes a mesma sequência. Finalizada aqui, então, a última volta do corpinho, eu vou cortar o meu fio. E vou introduzir o fio agora, trocar para o fio cor de pele. Então, agora a gente vai dar início à cabeça. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu último pontinho que eu fiz da diminuição, aqui nas 2 laçadinhas aqui, pra fechar, e já vou fazer a troca de cor aqui com o fio cor de pele. Pra fazer essa troca de cor aqui, então, agora eu vou vir aqui, no próximo pontinho que segue, no primeiro pontinho aqui, vou pegar só na alcinha de trás desse pontinho. E vou puxar aqui um ponto baixíssimo pra começar a trabalhar com a cor nova, ó. Só pela alça de trás eu dou um baixíssimo. Ajusto a tensão do meu ponto aqui. E agora eu vou vir aqui, ó, pela parte da frente, pegando o ponto inteiro aqui, ó, ponto completo. E nesse primeiro ponto eu já vou começar fazendo um aumento. Então, eu vou botar 2 pontos juntos no mesmo ponto. E assim, agora eu vou fazer aqui por toda a volta. Para cada um dos 9 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar aqui essa volta número 17 aqui, com 18 pontos, tá? Então, faremos 9 aumentos no total, chegaremos ao final aqui com 18 pontos baixos. Finalizada aqui, então, a minha volta em aumentos, foram 9 aumentos com 18 pontos no meu trabalho agora, eu vou para a volta de número 18, aonde eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou repetir aqui a mesma sequência de 2 pontos e um aumento até o final da minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ter 24 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 2 pontos e um aumento até o final. Finalizei minha volta aqui de 2 pontos e um aumento. Agora, eu vou trabalhar voltas de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 19, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 24, então, em um total de 6 voltas de ponto sobre ponto. Vamos só trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, então, sobre os 24 pontos por 6 voltinhas. Então, aqui, pessoal, eu fiz as minhas 6 voltas de ponto sobre ponto e também já coloquei enchimento lá no corpinho da minha santinha, já deixei meu corpinho aqui todo cheinho, tá? Agora, a gente vai começar o processo de fechar a cabecinha dela. Para fechar, eu vou iniciar aqui, então, trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou seguir aqui essa mesma sequência aqui até o final, trabalhando 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa volta aqui, então, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. E essa é a volta de número 25, tá? Então, vamos aqui em 2 pontos e uma diminuição até o fim. Agora, na volta de número 26, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição.
E vou seguir essa sequência aqui por toda a minha volta, de um ponto e uma diminuição. E no final aqui da volta de número 26, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Nessa altura que eu tô aqui, eu também vou colocar o enchimento aqui dentro da minha cabeça, tá? Então, a maior parte do meu enchimento aqui, eu já vou deixar feito aqui, então, dentro da minha cabecinha, porque a gente já vai fazer as 2 últimas voltas pra encerrar, tá? Então, eu vou colocar enchimento aqui, quase toda a minha cabecinha. Agora, na volta de número 27 aqui, eu vou trabalhar ela toda em diminuições, tá? Então, eu tenho aqui no meu trabalho 12 pontos. Vou fazer no total aqui 6 diminuições e encerrar aqui essa última volta de diminuições aqui com 6 pontos baixos, tá? Então, vamos seguir aqui só fazendo diminuições por todos os nossos pontos até ficar com 6 pontos. Depois que eu fiz as minhas 6 diminuições, eu fiz o corte do meu fio aqui e vou voltar ao último ponto pra gente fazer um encerramento aqui. Por essa última aberturinha aqui, eu posso vir com a ajuda da pinça e colocar mais um pouquinho de enchimento aqui pra terminar de preencher tudo que falta aqui na minha cabecinha, tá? Então, agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou introduzir aqui esse fio na minha agulha e vou fazer o meu acabamento. Pra fechar aqui no falso anel mágico, eu vou pegar sempre só a alcinha de fora do meu ponto aqui, ó. Só a primeira alcinha, pelos 6 pontos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos. E vou, com a ajuda do meu polegar, pressionar e apertar o meu falso anel aqui. Vou passar de novo aqui, ó, por entre os pontinhos para firmar o meu fio aqui, para ele ficar bem firme, não ter risco de desmanchar. E eu já posso perder ele aqui para dentro do meu trabalho. Então, eu vou passando aqui, volto aqui. Gente, vocês estão escutando o barulho do vento? Tá um vento aqui, meu Deus, acho que vai dar um temporal. Um vento terrível, então vocês me desculpem aí se tem os ruídos do vento, tá? Aqui, ó. Ajustar aqui pra ficar bem bonito e não ficar caroço. Vejo que tá bem retinho, bem plano. Agora, esse fio aqui eu posso cortar o excesso. Tá? Então, tá pronto aqui a base dos 2 personagens, tá? Do São José e da Maria. Os 2 é o mesmo corpinho, então vocês já podem fazer 2 aí pra fazer José e Maria, mas agora vamos dar sequência aqui no manto e nos detalhes da Maria. Então, aqui, ó, pessoal, pra fazer o mantinho da Nossa Senhora, eu já iniciei a minha base de aumentos aqui, tá? Que é uma base bem fácil de aumento, é a mesma base de aumento da nossa cabecinha, só com uma carreira a mais, tá? Então, aqui eu trabalhei do anel mágico de 6 pontos, segunda volta toda em aumentos, terceira volta 1 ponto em um aumento por toda a volta, quarta volta 2 pontos em um aumento por toda a volta, e aqui na minha última volta de aumento eu trabalhei 2 vezes a sequência de 11 pontos em um aumento, fechando 26 pontos. Aqui do ladinho eu rolo pra vocês essa primeira base de aumentos aqui, que é bem tranquila de fazer, pra gente já adiantar essa parte aqui e não espichar muito o nosso vídeo, tá? Então, aqui, depois que eu fiz aqui a última base de aumentos de 26 pontos, agora eu vou trabalhar só carreiras de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar aqui da volta de número 6, que é essa próxima volta que segue aqui, até a volta de número 9, então, no total aqui a gente vai subir 4 voltas de 26 pontos, tá? Então, eu só vou trabalhar aqui ponto sobre ponto por 4 voltinhas. Então, finalizei aqui as minhas 4 voltas de 26 pontos. Agora, a gente vai para a volta de número 10. Na volta de número 10, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente tá assim, a gente vai girar o nosso trabalho pro lado avesso, desse jeito. Vamos entrar aqui direto no primeiro ponto, né? E vamos estar trabalhando aqui 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Vamos girar novamente o nosso trabalho e vamos voltar aqui trabalhando sobre esses 13 pontos. Então, agora eu volto aqui trabalhando ponto sobre os mesmos 13 pontos que a gente fez aqui. Trabalhei aqui sobre os meus 13 pontos. Agora, a gente vai para a volta de número 12, a gente vai girar novamente. A gente vai sempre agora trabalhar só essa sequência de vai e vem, tá? Agora, eu giro o meu trabalho, venho direto no primeiro ponto e vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto, ó. Então, vou botar 2 pontos juntos nesse primeiro ponto. Vou seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto por 11 pontos até chegar lá no último ponto, tá? Então, agora eu vou em ponto sobre ponto aqui até lá o último ponto. Cheguei aqui no último ponto, ó, e no último ponto eu também faço um aumento. Então, aqui no último eu coloco também 2 pontos no mesmo ponto, formando o meu aumento. Giro o trabalho. E agora eu vou voltar trabalhando aqui sobre 15 pontos, que é o que eu fiquei aqui no meu trabalho, tá? Então, agora é a volta de número 13, onde eu trabalho ponto sobre os 15 pontos. Feitos os meus 15 pontos, cheguei aqui no final, giro o trabalho, dou uma largadinha nesse primeiro ponto para ele não ficar muito apertado. Venho no primeiro ponto e faço um aumento. Então, agora eu fiz o aumento e vou trabalhar aqui no total agora 13 pontos até chegar lá no último ponto para fazer outro aumento. Então, vamos em ponto sobre ponto até o último ponto. Cheguei aqui no último ponto e aqui no último ponto eu também faço um aumento e fecho 17 pontos nesta volta de número 14. Agora, na volta de número 15, eu vou trabalhar sobre os meus 17 pontos. Então, eu volto trabalhando aqui ponto sobre ponto. No final da carreira, cheguei aqui, giro o meu trabalho, dou uma largadinha aqui, porque vocês viram que eu não dou laçada pra virar, né? Porque eu gosto de ficar mais retinho, mas se vocês preferirem, vocês podem dar uma correntinha pra virar, tá, gente? Ó, então aqui no primeiro ponto, novamente, vou fazer o aumento. E vou seguir trabalhando agora por 15 pontos aqui, até chegar lá na outra ponta, tá? Então, vamos em ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, ó. Vou fazer um aumento aqui no último ponto e encerrar aqui essa volta de número 16, então, com 19 pontos. Agora, eu vou girar o meu trabalho e voltar trabalhando sobre os 19 pontos. Então, vamos em ponto sobre ponto aqui por 19 pontos. Na volta 18, a gente gira o trabalho, alarga o primeiro pontinho, inicia com o aumento. Agora, a gente segue trabalhando aqui 17 pontos baixos até chegar lá na outra ponta, tá? Pra fazer o aumento, que nem a gente tava fazendo até agora. Vocês perceberam que o aumento sempre cai na parte interna do meu manto, tá? Então, vamos seguir agora em ponto sobre ponto. E aqui no último, a gente faz um aumento, igual a gente tá trabalhando até agora, e termina essa volta com 21 pontos. Então, eu cheguei aqui no final, fiz o aumento, vou girar o meu trabalho e agora eu vou trabalhar sobre esses 21 pontos na volta. Então, vamos trabalhar aqui agora ponto sobre ponto até o final. Agora, na volta de número 20, última volta de aumentos, eu giro o meu trabalho, dou uma largadinha no primeiro ponto, faço o aumento aqui no início, né? Trabalho no total 19 pontos baixos. E no último aqui eu também faço o aumento e fecho essa volta aqui, que é a volta de número 20 com 23 pontos, tá? Então, vamos seguir assim até o fim. E agora, a gente gira e volta aqui na volta de número 21, trabalhando ponto sobre os 23 pontos, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa volta de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da última volta, então, com 23 pontos. Agora, a gente vai fazer a nossa barra de acabamento, o nosso acabamento aqui. Então, aqui onde eu fiz o meu último pontinho, eu vou botar mais um ponto baixo pra gente virar, tá? E agora, eu vou vir trabalhando aqui na lateral, ó. Pontos baixos. Vou só circular aqui todo o meu manto em ponto baixo. Vou seguir trabalhando aqui ponto baixo, ponto baixo. Só seguir aqui trabalhando ponto baixo. Não repuxem muito esse ponto baixo aqui. Pode fazer ponto baixo um pouquinho mais folgadinho, para que o manto não fique marcado, tá? Então, aqui, ó. Vou seguir trabalhando aqui em ponto baixo. Aqui na virada, eu vou botar um ponto baixo bem aqui no meio, na viradinha. E agora, eu vou começar aqui a parte de cima do meu manto em ponto baixo, tá? Vou só seguir trabalhando aqui, ponto baixo, então, por toda a volta do meu manto até chegar aqui embaixo de novo.
Então, aqui, ó, cheguei aqui no meu último pontinho, do outro lado do manto. E aqui no meu último ponto, eu também vou colocar 2 pontos baixos pra virar. E agora, eu vou vir aqui pela parte de baixo do meu manto aqui, fazendo ponto baixo sobre aqueles 23 pontos que a gente tem aqui, ó. Eu vou trabalhar ponto baixo aqui. Então, aqui eu vou fazer, ó. Pegar o primeiro ponto aqui mais apertadinho. E vou trabalhar ponto sobre ponto aqui. Até chegar de novo aqui, no primeiro ponto daquele aumento que eu tenho aqui da viradinha, tá? Então, vamos lá. Vamos só seguir aqui em ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, ó, fiz o primeiro dos 2 pontinhos da virada. E agora eu vou cortar o fio pra nós dar o acabamento aqui, pra ficar bem bonito esse acabamento, tá? Então, agora eu vou voltar aqui esse último pontinho e vou pegar minha agulha de tapeceiro aqui pra gente dar aquele acabamento no falso ponto baixo. Então, ó, vamos introduzir aqui o fiozinho na nossa agulha de tapeceiro. E vamos fazer o acabamento da seguinte forma, ó. A gente estava trabalhando o acabamento aqui pela parte externa do manto, né? Então, a gente vai pegar e vai virar um manto assim. E vai vir aqui, ó, no próximo pontinho, passando esse fio aqui pra trás. Assim. E aqui no último ponto, pegando só na alcinha de trás. E também pegando as alcinhas de baixo aqui, ó, pra gente já trancar esse fio aqui pra dar acabamento nele, tá? Então, eu já vou passar aqui, ó, por uns pontinhos aqui atrás também. Vou ajustar a tensão do ponto pra ele ficar bem direitinho. Ver se os dois lados estão bem parecidos, né, pra não ficar torto o nosso manto. Já vou trancar aqui mais um pouquinho, mais uns pontos baixos aqui, ó. Pra ficar bem firme, tá? Agora, aqui, eu sempre gosto de dar um pinguinho de cola pano aqui antes de cortar, tá? Então, eu pego a minha colinha pano... Opa, desculpa, bati na câmera. Eu fui levantar o braço aqui pra pegar a cola e bati na câmera. Então, eu venho aqui, ó, largo um pinguinho bem pequenininho de cola pano aqui, só pra ter certeza que não vai desmanchar, mínimo mesmo, e daí já faço o corte desse fio aqui que eu já posso cortar ele, tá? Assim. Tá pronto aqui o mantinho. O mantinho dá certinho na nossa santinha, tá? Seguir a receita direitinho aí, não tem erro, tá? Então, agora, vamos pros acabamentos e montagem da nossa santa. Pra fazer o cabelinho dela, eu vou trabalhar com o mesmo fio que eu trabalhei na outra bonequinha. O fio da Cleia marrom escuro, ó. Um fio bem fininho pra fazer o cabelo, porque eu não tenho o fio da Charme marrom. Mas quem tiver o fio da Charme pode desmanchar o fio da Charme, dissolver ele em 2 fiozinhos e fazer sempre com 2 fiozinhos essa mesma sequência que eu vou fazer aqui, ó. Ou se tu tem o fio da Anne ou da Cleia um pouquinho mais fino, faz com um fio mais fino, que o cabelo fica mais com um caimento mais delicado, tá? Aqui, ó. Vou passar aqui em 4 dedos, tá? Depois eu faço o corte do que eu achar necessário do fio. E eu vou passar aqui em cada bloquinho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Vou cortar. Agora, eu vou pegar um pedacinho do mesmo fio pra amarrar. Vou passar aqui e vou amarrar esses... Opa, caiu a tampa da minha tesoura. Vou amarrar aqui, assim. Bem amarrado, dar um nozinho bem apertado. Eu posso dar um nó triplo aqui, tá? 2 e 3. Se vocês vão fazer com fio um pouquinho mais grosso, você pode dar só 8 voltas, tá? Ó. E vou abrir aqui embaixo também, assim, ó. Tá? E eu vou fazer 5 bloquinhos igual esse daqui, tá? Vou fazer 5 vezes esse mesmo cachinho aqui de cabelo, tá? Então, vou repetir aqui mais 4 vezes e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, vou fazer uma correção com vocês, que eu disse que eu ia fazer 5 mechinhas, perdão. Não fiz 5, fiz 4 mechinhas, porque na parte de trás do cabelinho, como tem um manto, não precisa cabelo. Então, só 4 é suficiente, tá? Me perdoem. Então, aqui, ó, aqui tá a minha santinha. Eu sempre gosto de marcar aqui com alfinete a parte da frente da minha santinha, para não ter risco de eu colar errado o cabelinho, tá? Porque eu deixo aqui pra trás, então, ó, a parte onde eu faço a troca de fio, que é discreta, mas aparece um pouquinho. E também deixo escondido embaixo do manto aqui a troca de cor do pescocinho, tá? Deixa a parte mais bonita pra frente. Pra colar o meu cabelinho, quem preferir pode costurar, tá? Eu não vou costurar, não acho necessário. A peça decorativa fica dentro de um pote, ninguém vai mexer. Então,
Uma cola pano de boa qualidade, uma cola lavável, né? Já expliquei isso em outros vídeos. Tem que ser uma cola 100% lavável. Eu gosto muito dessa Gliard, que já tem muitos anos que eu uso. E eu tenho um ótimo resultado com ela. Lavo as peças e não acontece nada, tá? Então, aqui, ó. Mas vocês podem trabalhar com qualquer cola pano aí da preferência de vocês, ou até uma cola de silicone fria, tá? Não aconselho a cola quente nessa colagem, porque senão ela pode ficar grossa e o manto depois ter dificuldade na hora de entrar. Aqui no topo da cabeça eu vou passar cola, ó. Um pouquinho de cola, tá? Pra fazer a primeira colagem aqui do meu cabelinho, tá? Então, eu vou começar mais aqui pra frente, porque meu cabelinho vai começar um pouquinho mais pra frente. Não vai começar bem em cima da cabeça, tá? Vou pegar minhas mechinhas aqui e vou botar a parte onde eu dei o nozinho aqui, ó, pra baixo. E vou colar ela aqui, ó. No topo da minha cabecinha, mais aqui na frente, tá? Pode deixar ela um pouquinho mais pra frente do que eu gosto da cola pano também, porque quando ela seca, ela fica transparente, então não aparece a colagem. Ó. Assim, ó. Pode botar ela aqui, ó. Vamos contar aqui junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 8ª e a 9ª carreira aqui, do início da cor de pele, do pescocinho dela. Agora, eu venho com a outra aqui e vou colar do lado dessa. Sempre vou botar essa parte aqui onde tá o nozinho pra baixo. Assim. Eu vou colar sempre primeiro o topo, pra depois as laterais, tá? Eu sempre colo o topo, deixo secar e depois eu faço as laterais. Vou vir com a outra. E vou colar aqui do ladinho. Bem rente uma da outra, ó. Por isso que eu disse que podia ser costurado, tá? Quem prefere pode costurar. Quem não tem cola também, né? A costura é sempre uma boa opção. E daí, como eu falei, como essa parte aqui atrás vai ficar embaixo do manto, não tem problema que aqui atrás não tem cabelo, tá? Se a gente não fosse fazer o manto, a gente faria isso pela cabeça toda. Mas aqui não tem necessidade. Então, só 4 cachinhos é suficiente. Agora, eu vou alfinetar isso aqui e vou deixar secar, tá? Porque eu preciso que isso aqui seque. Eu vou botar uns alfinetinhos aqui, pra não mexer. E vou deixar... Opa! Hoje eu tô meio desastrada, né? A minha colagem secar. Assim que secar essa primeira etapa aqui, a gente já faz as laterais do cabelo também. Então, aqui, ó, pessoal, já tá quase seco aqui o topo do meu cabelo, então eu já posso mexer nele. Eu vou vir aqui agora, eu vou levantar a lateral do meu cabelo assim. Vou pegar um pouquinho de cola pano e vou passar aqui na lateral do meu cabelo, tá? Assim. Passar tudo aqui, onde tem o cabelinho. Na lateral, vou pegar uma pincelzinho aqui, porque eu fiz uma sujeirinha aqui, não quero que vá onde não deve. Vou espalhar com o pincel. Tá? Feito isso, então, passei a colinha, agora eu vou vir com o cabelinho aqui, posso até pegar um pentezinho pra deixar ele bem alinhadinho aqui, né? E vou descer aqui na lateral da minha cabeça com o cabelinho assim, ó. Vou moldar ele bem que pegue assim, ó, bem o contorno do corpinho dela mesmo, tá? Por isso que dá pra gente trabalhar com o pentinho aqui, ó. Pra ele ficar bem direitinho, bem contornadinho aqui no corpinho dela. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, ó, fiz a colagem dos dois lados, agora eu vou levantar um pouco aqui, porque eu vou fazer o corte desse cabelo, né? Então, eu vou cortar aqui na altura que eu acho que tá bom, não precisa muito longo. Vou tirar as pontas aqui. E, ó, vou deixar mais ou menos aqui nesse comprimento. Mesma coisa do outro lado. E tá pronto aqui o nosso cabelinho, tá? Deixar ele bem acomodadinho aqui, porque agora a gente vai colar o manto, tá? Então, vou tirar os alfinetes aqui. Pro manto, eu também vou trabalhar com colagem. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou botar cola aqui dentro do meu manto. Por tudo aqui dentro do meu manto, ó. Tá? Começar colando a parte interna do meu manto. Esqueci de dizer pra vocês, quando vocês terminassem, trabalhassem os pontos assim, ó, do manto, pra que ele não entrasse repuxado na cabecinha dela, tá? Eu trabalhei o meu aqui, esqueci de falar pra vocês. Mas vocês trabalhem antes de botar a cola. Desculpe. Agora, aqui, eu vou encaixar o meu manto aqui, ó. Eu vou encaixar ele assim. Primeiro, eu vou colocar aqui.
E depois eu vou encaixando cuidadosamente pra gente não estragar esse cabelo, né? Ó. Então, vou colocando. Depois eu puxo aqui atrás e vou ajustando pra ele ficar bem posicionado. E daí, agora, eu vou erguer meu manto aqui, porque eu também vou fazer a colagem do manto, tá? Então, eu vou botar a cola assim, ó. Aqui, na parte lateral do meu manto. E aqui embaixo também. Tá? Na parte aqui de cima não, porque não tem necessidade. Agora, eu venho com o meu manto aqui, vou posicionar ele bem direitinho aqui na minha santinha. E alfinetar pra ele secar. Vou deixar aqui, ó, bem alinhadinho. A frente. Vou pegar aqui minha agulha pra dar um ajuste aqui no cabelinho. Antes de secar essa colagem. Ó. E agora eu vou alfinetar e esperar o tempo de secagem dessa cola aqui. Que como é cola pano, né? Demora um pouquinho pra secar. Então, é só alfinetar e esperar secar. Então, agora com as minhas colagens todas já finalizadas, secas, a minha santinha já está pronta. Pro bordadinho aqui, eu só fiz um bordadinho bem simples no olhinho dela e um blushzinho na bochecha, não tem muita coisa, ela é bem simples de fazer. Está finalizada. Agora, na nossa próxima aula, então, a gente vai fazer José, já com a basezinha pronta, porque é a mesma base, a gente vai montar o manto e os acessórios de José e fazer também o Menino Jesus. E na nossa última aula, então, a gente monta eles no nosso pote e personaliza ele. Então, até a nossa próxima aula. Não esquece, antes dessa aula terminar, deixar um like. E se tu não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Até a nossa próxima aula. Beijos!